Salve, salve galera, eu sou a Luciano Martins, estou chegando aqui com a nossa terceira aula de matemática para a turma do oitavo ano. Nós vamos continuar falando sobre operações com números racionais. Hoje nós vamos falar sobre multiplicação e divisão em duas formas, a forma fracionária e a forma decimal. Então vamos ver aqui primeiro a forma fracionária. Então eu trago aqui alguns exemplos que serão resolvidos. E o primeiro exemplo que trago para vocês é a multiplicação de fração. Como resolver essa multiplicação de fração? Vocês vão perceber que para resolver uma multiplicação de fração, o primeiro passo a se fazer é o jogo de sinal. Então você faz aqui o jogo de sinal, menos com menos é mais. Já deixa o jogo de sinal para não esquecer. E multiplica numerador com numerador, ou seja, 4 vezes 15 é 60. E em seguida vocês multiplicam o denominador. 7 vezes 9 é 63. Pronto. Se não desse para simplificar, a sua resposta já seria essa. Mas como vocês aprenderam em aulas passadas, todo número em matemática que der para simplificar deve ser simplificado. Então aqui eu posso dividir esses dois números por 3. Então eu posso dividir 60 por 3 e posso dividir 63 também por 3. Pelo qual motivo? Porque se eu somar os seus algarismos, vai dar um número divisível por 3. Então 6 mais 0 é 6, 6 é divisível por 3. E 6 mais 3 é 9, 9 também é divisível por 3. Então eu posso simplificar essa fração sim. Então simplificando aqui, eu vou manter o sinal, lembrando que quando o sinal é positivo você coloca se você quiser, não é obrigatório, mas vamos colocar aqui. 60 dividido para 3 é igual a 20. Aí eu vou fazer a parte de baixo, 63 dividido por 3, aí vai ser igual a 21. Se você não consegue fazer essas contas de cabeça, como eu estou fazendo aqui, você pode armar do lado, fazer e depois você colocar os resultados. Pessoal, então a nossa resposta era essa, 20 sobre 21 é o nosso valor resolvido essa operação. Isso eu ensinei você simplificando, você resolvendo numerador por numerador e denominador por denominador. Tem uma outra maneira de resolver e chegar a esse mesmo resultado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês gostarem, vocês podem estar utilizando ela. Que é o que? É procurar números para você simplificar. Vocês notam que eu simplifiquei aqui no final, mas vocês podem simplificar no início, se for possível. Por exemplo, aqui eu vou apagar esses riscos que eu fiz para que vocês possam entender. Eu vou apagar aqui. E a gente vai resolver ela utilizando um outro método, que é o método de simplificar. Então você pode simplificar aqui em cruz, ó. 15 e 9, eu sei que esses dois números dá para me simplificar eles por 3. Então eu cancelo e coloco o valor que daria se eu dividisse por 3. Então 15 dividido por 3 é quem? É 5. E 9 dividido para 3 é quem? É 3. Então o que ficou agora? O mesmo jogo de sinal para mim fazer. Aqui, ó, menos com menos é mais. E os números, que era 15, ele se tornou em 3. Por que ele se tornou em 3? Porque eu simplifiquei ele em cruz e por 3. Eu simplifiquei o 15 e simplifiquei o 9. Então, o 15 deu 5 e o 9 deu 3. Deixa eu melhorando esse 3 aqui. Aí agora é só você fazer o mesmo raciocínio que eu tinha feito anteriormente. Multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Ou seja, 4 vezes 5 é quem? É 20. E o denominador agora, 3 vezes 7 é 21. Não dá mais para me simplificar. Eu já simplifiquei. Eu estou com a mesma resposta e respondi de uma outra forma. Se você achou melhor, você pode seguir esse caminho aí. Então, quais são os dois caminhos? Ou multiplica do jeito que vem a conta. 4 vezes 15 que deu 60 e 9 vezes 7 que deu 63 e depois simplifica, ou simplifica antes e aí a sua conta vai ficar menor, certo pessoal?
Vamos fazer então aqui a nossa segunda questão. A nossa segunda questão agora vocês vão perceber que é uma divisão. Qual é a regra de divisão? Conserva a primeira, então nós vamos conservar aqui 12 sobre 7 e inverte a segunda. Só que antes de inverter nós vamos trocar o sinal por vezes. Então conserva a primeira, troca o sinal por vezes e inverte a segunda fração. Então quem está embaixo vai para cima e quem estiver em cima vai para baixo. Então, agora ficou o que? Uma multiplicação. Aí você pode seguir a regra que eu acabei de ensinar. Nesse caso aqui, não dá para vocês fazer essa segunda regra. Por quê? Porque eu não posso simplificar 4 e 7 e o 12 e 1 já está simplificado. Também não posso. Então você vai fazer só o que? O jogo de sinal. Mais com menos é menos. E vai ter que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 12 vezes 4 é 48. E 7 vezes 1 é 7. Não dá mais para simplificar. A sua resposta é essa mesmo. Menos 48 sobre 7. Certo, pessoal? Está aí a explicação de multiplicação e divisão na forma fracionária. Vamos seguir e ver agora na forma decimal. Então, a forma decimal, eu vou colocar aqui 3 questões para que a gente possa estar resolvendo, tirando essas dúvidas. Então, a primeira que trago aqui para vocês é uma multiplicação de números decimais. Quem são os números? 4,2 vezes 2,1. Então, nós vamos resolver para a gente verificar qual vai ser a nossa resposta. Então, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 é 4. Resolvendo o outro, 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 4 é 8. Vamos passar um traço e somar os valores. Colocando o sinal de mais, 2 é 2. 4 mais 4 é 8. 8 não tem com quem somar. Nós vamos deixar aqui. Feito isso, pessoal, aí é onde entra a novidade, que é a questão da vírgula. A vírgula, vocês viram que lá na adição e na subtração tinha que ser vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação, não. A gente conta casas. Então, eu tenho uma casa decimal na parte de cima e uma casa decimal aqui na parte de baixo. Então, uma casa mais uma casa, duas casas. Você vem aqui e conta a partir do final do número as duas casas que você tem para colocar a vírgula. Então, uma casa, duas casas. A vírgula ficaria aqui e eu ia ter a resposta 8,82. Tá aí resolvida a multiplicação com números decimais. Vamos fazer essa outra. O outro exemplo de multiplicação. Vocês notam que aqui agora veio sinal. Na multiplicação vocês devem fazer jogo de sinal, tanto na multiplicação quanto na divisão. Então aqui eu tenho menos com menos, mais. Aqui eu vou ter minha resposta positiva. Eu não sei esse valor, então eu vou armar minha conta. 4,6 vezes 0,7. Vou armar a minha multiplicação. Vamos ver quem vai ser o meu resultado. Vou melhorar esse sinal de vezes. 7 vezes 6 é 42. Vai 4. 7 vezes 4, 28. Com mais 4, 32. O meu próximo número é um zero. Eu não sou bobo de multiplicar zero. Por quê? Porque se eu for multiplicar zero, todo número multiplicado por zero só vai dar zero. Então, não é necessário você fazer essa multiplicação de zero. Basta vocês contar as casas decimais. Então, você tem uma casa em cima e uma casa embaixo. Então, são duas casas decimais. Você vai contar a partir do final do número as duas casas. Uma, duas, a vírgula vai ficar aqui. Portanto, a resposta é 3,22. Feito isso, acabamos de ver a multiplicação de números decimais. Vamos ver agora a divisão de números decimais.
A divisão de números decimais, você vai armar 12,66 dividido, vamos fazer uma chave, por 0,3. Pessoal, chegamos à conclusão que na divisão é um pouquinho diferente da multiplicação. Na divisão, na multiplicação, melhor dizendo, nós só contamos as casas. Já na divisão, nós devemos deixar as casas em iguais quantidades. Então, se um lado não tem a mesma quantidade de casas decimais que o outro tem, nós devemos completar com 0. Então, vocês já verificaram que aqui eu tenho 2 casas e que aqui eu só tenho uma casa. Então, está faltando uma casa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou completar ela com 0. Quando eu completo com 0, eu posso esquecer a vírgula. Então, essa vírgula ela não tem mais valor. Então, eu posso apagar ela aqui. Eu apaguei tudo, porque minha borracha estava grande. Vamos melhorar. Apaguei aqui. Então, aqui ficou 30, né? Quando eu apaguei. E vou apagar aqui também, ó. Deu certo. Apaguei. Então, aqui ficou 1.266 dividido para 30. O que eu vou fazer? Eu vou verificar, como eu tenho 2 números aqui, se os 2 daqui dá para mim dividir. Eu olhando, 12 é menor que 30, não dá. Então, eu vou pegar 3 números. Eu vou pegar até aqui, ó. Então, pegando até aqui, fica 126. Eu procuro quem eu multiplico por 30, que dá 126. Provavelmente é o número 4. Vamos testar ele aqui. Você pode fazer teste do número 1 até o número 9. 4 vezes nada é nada, para nada, nada. Não, 4 vezes 4, não, 4, vamos fazer essa multiplicação corretamente. 4 vezes 0 é 0, e 4 vezes 3 é 12. Aí, deu o que? 120. 120 está bem próximo de 126, então vai ser o 4 mesmo. Eu coloco ele aqui, aí repito o valor que eu encontrei e faço a minha subtração. Aí você vai subtrair agora. 126 menos 120. 0 para chegar em 6, falta 6. 2 para chegar em 2, já chegou. 1 para chegar a 1, também já chegou. Eu baixo meu próximo número, que também é um 6. Agora ficou 66. Quem é que eu multiplico por 30 que dá 66? Eu vou procurar. É o 2. Por quê? Porque 2 vezes 30 vai dar o que? 60. 2 vezes nada é nada. E 2 vezes 3 é 6. E 60 está bem próximo de 66. Se eu for por 3, ia dar 90, ia passar. Como não pode passar, o número vai ser 2. 2 vezes 30, vocês já viram que deu 60. Nós vamos colocar aqui e vamos subtrair. Então aqui, 0 para chegar a 6. Falta 6 e 6 para chegar a 6 já chegou. Vocês perceberam que eu já usei todos os números e mesmo assim ela não deu exata. Mas eu estou trabalhando com números decimais. Então o que eu vou fazer? Se eu ainda tiver resto, me dá direito a colocar vírgula aqui e acrescentar 0 aqui. Quando eu faço isso, o número virou 60. E aí a gente já viu que 2 vezes 30 dá 60. Então vai ser o número 2. 2 vezes 30 deu 60, eu coloco aqui embaixo e subtraio. Então vai ficar 60 menos 60 é igual a 0. Ou seja, pessoal, a minha resposta aqui é 42,2. É o valor da minha divisão com números decimais. Certo? Eu espero ter contribuído e que vocês possam ter entendido. Vamos passar e ver aqui um último exemplo para a gente fechar a nossa aula de hoje. No nosso último exemplo, eu trago aqui um problema que vai envolver as nossas operações com números racionais. Então, uma barra de chocolate é dividida entre Nelly, Penha e Sônia. Sabendo que Nelly ganha 2/5 da barra, Penha ganha 1/4 e Sônia ganha 70 gramas. O peso da barra em gramas é 160, 200, 240 ou 280 ou 400 gramas. Vamos ver como resolver esse problema. Para resolver esse problema, vocês vão juntar
o que cada uma ganhou. Então, vamos pegar os números fracionários para facilitar a nossa vida. Então, a Nelly, ela ganhou 2/5. Nelly, 2/5. Vamos, a Penha. Então, vamos juntar com o que a Penha ganhou. A Penha ganhou 1/4. E aí, vamos ver que fração essas duas pessoas ganharam. Por que eu não vou usar esse 70 de antemão? Porque esse número aqui, ele aparece em fração, esse não. Então vai facilitar. Não que você tem alguns professores que utilizam ele também junto, mas vamos fazer separadamente aqui. Então vamos juntar e ver o quanto é que as duas juntas ganharam. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente resolver essa adição de fração que a gente viu lá na aula 2. A gente lembra, se o denominador for diferente, a gente procura o MMC. Então eu vou procurar o MMC de 5 e de 4. Dá para mim ir por 2, 4 por 2 dá 2, 5 não dá, eu conservo. 5 não dá para ir por 2, mas eu tenho um 2 que é par, então eu vou por 2 novamente, que dá 1. Esse já chegou ao final. O 5 ainda não dá. 5 é primo, então ele só dá por ele mesmo. 5 por 5 dá 1. Quando eu encontro um desse lado, o meu mínimo múltiplo comum está desse, é só você multiplicar. 2 vezes 2 é 4, vezes 5 é 20. Ou seja, o fator comum é 20. Eu coloco ele aqui, ele serve para todo mundo. Então eu vou ter 20 e aplico a regra. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 2 é 8. Mais 20 dividido por 4 é 5. Vezes 1 continua sendo 5. Resolve isso aqui. 8 mais 5 é 13 sobre 20. Pronto, pessoal. Feito isso, que conclusão a gente chega? Vamos melhorar esse 2? A gente chega à conclusão que as duas juntas, a Nelly e a Penha, elas ganharam aí 13/20 da barra de chocolate. Então eu chego à conclusão que essa barra, ela é uma barra inteira. Se ela é uma barra inteira, para que esse número dê 1, eu tenho que ter o mesmo numerador e o mesmo denominador, para quando eu dividir a barra ficar inteira. Então eu tenho 20, ó, sobre 20, que aqui é quem? Aqui é o valor de uma barra. Porque se eu dividir 20 por 20, eu encontro 1. Então eu tenho a barra que ele menciona aqui, ó, uma barra. Só que já foram gastos, duas pessoas utilizou 13/20. Então eu vou diminuir aqui, que é para mim chegar ao que corresponde a essas 70 gramas. Então, ó, 13 menos 20 é igual a quem? A 7. 7, porque agora aqui o denominador é igual. Então, a 7/20. Então, esse 7/20 corresponde o que? Ao valor de quem? Ao valor de Sônia. Então, o valor de Sônia, ele já está em gramas. Então, agora, facilitou minha vida, porque eu já tenho um valor em gramas e ele quer saber o peso em gramas também. Então, é só você pegar o valor de Sônia e comparar ele. Então, você vai comparar aqui, ó 70 gramas. Comparar não, e deixar igual. Ó, então, 70 é o valor em gramas de Sônia, que corresponde a que parte da barra? Corresponde a 7/20 da barra. Entendido? Feito isso, ele me pergunta o valor da barra completa. Então, 7/20 corresponde a 70. A barra completa não é 20? Então, quem vai ser o valor? Eu não sei quem é. Eu posso usar uma incógnita aqui, que eu vou chamar ela de X. Ó. E aí eu vou fazer essa multiplicação, que vai me permitir encontrar essa resposta. Então, aqui a gente pode multiplicar em cruz. Ó. 7 vezes x é 7x.
Isso aqui não é novidade para vocês, a gente viu em outras aulas. 7x igual a 70 vezes 20, 2 vezes 7 dá 14, acompanhado de 2 zeros. Aí agora eu retiro a letra, x é igual a quem? 1.400, tá multiplicando, quando ele passa para cá, ele passa dividindo, dividido por 7. Quando vocês dividem 1.400 dividido para 7, vamos apagar aqui, já é hora de deixar nossa resposta. 1.400 dividido por 7, nós vamos encontrar o que, gente? 200 gramas é a nossa resposta. Então nós vem aqui e marca a letra B, seria a nossa resposta.